Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Edna aqui conversando com vocês e o nosso assunto de hoje será substantivo. O que é substantivo? O substantivo é a palavra que dá nome aos seres, todos os seres, vivos ou não vivos, que dá nome aos objetos, que dá nome às coisas, de modo geral. Os substantivos se dividem em comum, próprio, concreto ou abstrato. Chamar a atenção de vocês para o que é substantivo abstrato. O substantivo abstrato é aquela palavra que vai designar as qualidades, os sentimentos, as ações ou os estados dos seres. Quando a gente fala, por exemplo, eu estou sem coragem. Coragem é um substantivo abstrato. Por quê? Porque precisa de alguém, de um ser, para existir. Quando você fala, hoje ele fez as coisas com rapidez. Rapidez é um substantivo abstrato, porque precisa de alguém para se manifestar. Quando você fala que está com saudade das aulas presenciais, essa palavra saudade é um substantivo abstrato. Então, o substantivo abstrato são palavras que precisam de outra pessoa, de outro ser, para ter existência, para existir, tá? Que é, só completar aqui, que é diferente do substantivo concreto. Por quê? Porque o substantivo concreto, ele não depende de ninguém, ele tem existência própria, certo? Então, a palavra escola é um substantivo concreto. O substantivo concreto, ele nomeia os seres, tá? E o substantivo abstrato, ele nomeia as ações dos seres, das pessoas, tá? Quando você diz assim, homem é concreto. Mas quando você diz que o homem trabalha, a palavra trabalho é abstrato. Porque é uma ação que o homem realiza. Então, ele é uma palavra derivada do verbo trabalhar, não é? Então, o substantivo abstrato, ele é sentimento, ele é sensação, ele é uma ação ou ele é derivado de verbo, que acaba se confundindo com ação, certo? Então, a palavra trabalho vem do verbo trabalhar. Quando você diz assim, economizo o máximo que posso. Esse economizo vem do verbo economizar. Então, é um substantivo abstrato, tá? E aqui vamos conversar sobre o que é substantivo simples. Substantivos simples são palavras formadas por apenas um radical ou uma palavra somente. Olha o exemplo aí que eu dei. Pão, casa, roupa, a palavra escola, a palavra amor. Então, simples é somente uma palavra. E o substantivo composto são duas ou mais. Exemplo que eu coloquei, guarda-chuva. Mas poderia ser beija-flor, couve-flor, pé de moleque, flor de lis, amor perfeito, tá? Então, o composto são duas ou mais. E o que é substantivo primitivo? Primitivo é aquele substantivo que não depende de outra palavra para que essa palavra exista. Então isso aí é abstrato. Não é. Sabe por quê? Porque ele não vai depender de nenhum outro, não vai depender de nenhum outro ser. E você pode dizer, Edna, isso aí é um substantivo concreto. Sim, um substantivo, ele pode ter mais de uma classificação, tá? Então, o substantivo primitivo pode ser concreto, pode ser comum, pode ser simples, tá? Eu disse antes que era abstrato, mas não é concreto, tá? Dente. Dente depende de alguém para existir? Você vai, depende de mim para ele crescer. Não, a palavra precisa de alguém? Não. O dente deriva de outra palavra? Não. A partir da palavra dente é que vai surgir outras palavras. Por exemplo, a palavra dentista, dentuço, não é? Então, aí nós temos o quê? Palavras derivadas. Quando eu tenho uma palavra que precisa de outra, aí eu vou acrescentar sufixo ou prefixo, aí eu tenho palavras derivadas, tá? E substantivo coletivo? O substantivo coletivo, ele vai
representar um conjunto de seres da mesma espécie. Olha o exemplo que eu dei aí, o exército. O que é o exército? É um conjunto de soldados. Por exemplo, rebanho é um substantivo coletivo. Quando eu digo assim, o acervo, não é? Quando eu me refiro a acervo, eu quero falar de coisas, de conjunto de coisas amontoadas, de bens patrimoniais, não é? Quando eu digo revi o álbum da minha família, o álbum é de fotografias, é de selos, se você coleciona selos, né? Você pode dizer, por exemplo, antologia, né? Antologia é o quê? São textos selecionados, textos seletos. Tudo bem? Vamos falar agora sobre palavras substantivadas. O que é isso, professora? Palavras substantivadas são palavras que não são substantivos, mas se tornam substantivos. Palavras que pertencem a outras classes, mas que pelo acréscimo de um determinante, que pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, vai se tornar substantivo. Por exemplo, a palavra certo. A palavra certo não deixa o certo pelo duvidoso. Olha só. Certo. Esse O não é artigo? Pronto. Aí a palavra certo se torna substantivo, porque não deixa o certo pelo duvidoso. Certo? Ok? Outro exemplo. Não sei o porquê de suas ações. Esse o porquê, e esse porquê é acentuado, tem acento circunflexo, porque ele se tornou substantivo. E olha o artigo antes, não é? O porquê. Você pode dizer assim, eu gostaria que você me desse apenas sim ou não, mas você adora se, uma possibilidade, uma hipótese, né? Então esse se, né? Aí condição, esse é artigo indefinido e o se torna substantivo. Então, palavra substantivada são palavras que se tornam substantivo pelo acréscimo de um determinante, que pode ser artigo, numeral, pronome. Vamos falar aqui dos substantivos uniformes. O que é isso? Os substantivos, eles podem ser biformes, ou seja, pode ter duas formas ou apenas uma, tá? O que é biformes? É quando você acrescenta uma desinência para se referir ao feminino ou ao masculino. Quando você fala assim, o moço passou apressado. O moço, um homem. Quando você diz a moça passou apressada. Esse a moça, olha, você fez o quê? Você trocou o or de moço masculino pelo ar, né? Pelo ar, que é uma letra feminina que vai dar o gênero feminino, certo? Quando você diz o poeta era magnífico e você diz a poetisa era magnífica, então poeta é a forma no masculino, poetisa a forma no feminino, tá? Então isso é duas formas biformes. E uniformes é quando nós usamos uma mesma palavra para nos referir tanto ao masculino quanto ao feminino. Nós usamos para designar o masculino e o feminino uma única palavra. Aí nós temos alguns exemplos. Por exemplo, os substantivos epicenos. Eles vão designar animais e alguns vegetais, tá? Como é que eu vou saber se é feminino ou masculino? Acrescentando a palavra macho ou fêmea, tá? Quando você diz assim, o sabiá. Tem a sabiá? Não tem, é o sabiá. Então, o sabiá macho, o sabiá fêmea, para saber se é masculino, se é feminino. A cobra macho, a cobra fêmea, porque não tem o cobra, certo? O jacaré macho, o jacaré fêmea, que foi o exemplo que eu dei aí. Por quê? Porque não tem a jacaré, né? Pelo menos eu acho que não tem, né? Não tem mesmo. O mamão macho, o mamão fêmea. Não existe a mamão, não é? A mamoeira. Não, é o mamoeiro. Então, os epicenos se referem a masculinos e femininos, e isso somente a plantas e animais.
tá? Somente a animais e vegetais. As pessoas, você não vai dizer o menino macho. Quando você fala o menino macho, você está sendo redundante, você está formando aí um pleonasmo. Porque menino é macho, é do sexo masculino, ok? Vamos ver agora os sobrecomuns. Os sobrecomuns são... Você usa para se referir às pessoas, tanto do gênero feminino quanto do gênero masculino. Olha o exemplo aí, a criança, do sexo masculino ou do sexo feminino. Você diz, a criança brincava no parquinho. Se eu falar isoladamente, eu não sei quem é a criança. Então, isso aí a gente tem uma ambiguidade, não é não? Não, por quê? Porque você terá todo um contexto na frase, na oração, para que você saiba se essa criança é do sexo masculino ou do sexo feminino. Ok? Tudo bem? O carrasco, não tem a carrasca, é o carrasco. Tá? O carrasco do sexo masculino ou o carrasco do sexo feminino. Ixi, ela era muito carrasca. Não, é o carrasco do sexo masculino ou do sexo feminino. Então você tem uma palavra que você usa para mulher e para homem. E não vai ter diferenciação com o artigo, que você pode dizer assim, mas professor, eu posso mudar aqui o artigo? Observa bem, você usa o testemunha? Não, professor, eu usei a testemunha mesmo. Então, a testemunha estava aflita. Então, eu não sei se é mulher ou se é homem. A testemunha eu uso para os dois. Eu só vou diferenciar se é feminino ou masculino pelo contexto que a frase obrigatoriamente vai me dar, que o texto vai me dar, ok? E agora nós vamos ver aqui o comum de dois gêneros. Professor, eu acho que eu vou confundir com sobrecomum. Não vai, sabe por quê? Porque você vai ter o artigo antes. E aí esse artigo vai fazer a diferença total. Então, o comum de dois gêneros, você designa pessoas com mudança de gênero, ok? Gênero feminino, gênero masculino. Você diz assim, o dentista chegou no horário. O dentista, ó, dentista. E a dentista chegou no horário. Professora, mas dentista é a mesma palavra, não mudou nada. Realmente não mudou nada. Mas, observa antes o artigo, ok? Você não diz o dentista feminino. Não, você diz a dentista, o dentista. Então, você vai ter o quê? O artigo antes para saber se você está falando de homem ou de mulher, de sexo masculino ou de sexo feminino. Quando você diz assim, o viajante era encantador. O viajante, a viajante, certo? O artista, a artista era maravilhosa. Trocou, mudou aí o artigo antes, tá? E o exemplo que eu dei, a colega, o colega. A colega sempre estava ao meu lado. O colega, o meu colega, a minha colega, certo? E a jornalista era excepcional. O jornalista era excepcional. Então, você vai fazer o quê? Mudança de artigo para se referir a homem ou a mulher. Vamos falar de número dos substantivos. O substantivo, ele é uma palavra que sofre flexão. Flexão de gênero, de número. Quando eu falo de gênero, eu falo de feminino e masculino. Quando eu falo de número, eu falo de singular ou plural. E quando eu falo de grau, por exemplo, né, grau, eu estou falando de diminutivo ou aumentativo. Como assim, professora? Número dos substantivos. Quando você fala a menina brincava, a menina, certo? E quando você diz as meninas, eu sei que é mais de uma menina, então isso aí é plural, certo? Regra geral dos plurais, eu acrescento um S. As meninas, os meninos. Ou a casa estava arrumadíssima. Ou as casas estavam arrumadíssimas, certo? Então, a ave passou maravilhosa. A ave no singular. As aves passaram, ou o bando passou. O bando é singular, tá? Os bandos é plural, certo? Então, geralmente, a gente coloca um S para
para mostrar aí o plural. E essa é a regra geral. Vixe, se é regra geral, tem exceções. Mas não se angustiem, tá? Eu trouxe aqui para vocês a formação do plural dessas palavras que terminam em ão, porque ela ocorre de 3 formas e pode gerar aí uma certa confusão em vossas cabeças. Professora, então como é que eu vou aprender uma coisa dessa? Se há 3 formas de plural para esse tipo de palavra. Olha, meu querido aluno, minha querida aluna, você precisa estudar. Então você precisa rever essa aula várias vezes para você conseguir compreender, tá certo? Mas vamos lá. Então, se a palavra termina em ão, aotio, você pode somente acrescentar um S, como há aí no seu slide, olha. Palavra mão, mãos, só acrescentou o S, de acordo com a regra geral. Irmão, irmãos, não é? Cidadão, cidadãos, e não jamais cidadãos. Não existe os cidadãos, são os cidadãos. Cortesão, cortesãos, tá? O órfão, os órfãos. Tudo bem? Então você vai, primeira, você pode acrescentar somente um S. Mas você também pode mudar esse ão por ões. Você tem limão e vai fazer o plural com limões. Olha, ões. Você tem balão, você faz o plural como balões. Você tem falcão e você faz o plural em falcões. Você tem anão e você faz plural com anões. Então você pode trocar, você muda, você troca ão por ões. E ainda a terceira forma, você pode trocar esse ão, a terminação ão, em ães. Quando você diz, fui comprar pão, comprei vários pães, ok? O cão latia desesperado, os cães latiam desesperados. O capitão passou correndo, os capitães passaram correndo, viu? O charlatão, os charlatães, ok? O escrivão, os escrivães e por aí vai. Professora, é complicado isso aqui. Olha, confesso, meu aluno, minha aluna querida, eu vou confessar a você que você precisa rever essa aula várias vezes para assimilar melhor esse conteúdo, tá bom? Então, meu amor, muito obrigado pela sua presença na aula. Você é forte, eu sei que tá difícil, tá complicado, mas não desista, jamais. Força, foco e fé sempre. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode e faça hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Obrigada, tchau, tchau.